Cleópatra e César, um dos encontros mais memoráveis da história. Num dia quente de outubro do ano 48 AC, uma jovem pispireta de 21 anos se levantou disposta a jogar tudo ou nada. Tinha um plano e o executou de forma tão original, ousada e arriscada que a fez ganhar em um mais do que merecido apelido de Rainha do Drama. É sobre Cleópatra, a última rainha do Egito. Exibindo seu magnetismo e astúcia, ela apareceu diante de Júlio César enrolada em um tapete a fim de ganhar suas simpatias e, aliás, salvar o pescoço e o trono do Egito. Mas vamos ver desde o início como esta jovem rainha veio a usar suas armas femininas para seduzir César. Em 58 AC, o pai de Cleópatra, Ptolomeu XII Auletes, foi forçado a deixar o Egito após uma rebelião causada por sua própria filha Berenice IV, irmã de Cleópatra. Seguindo a tradição familiar de intriga, traição e assassinato que tornou aquela dinastia tão famosa, ela matou seu próprio marido e arrebatou o trono do Egito de seu pai, uma novela de toda a família. Quando Auletes fugiu, ela levou com Cleópatra. A menina tinha apenas 11 anos. 3 anos depois, Auletes voltou bem acompanhado de Cleópatra e um grande exército. Suas intenções eram claras. Quando voltou ao Egito, a primeira coisa que fez foi punir a filha ingrata e recuperar o trono. A jovem Cleópatra, uma passiva daquela carnificina, ela aprendeu a lição. Não havia nada seguro nem podia confiar em ninguém, porque seus irmãos eram tão capazes de matá-la quanto qualquer estranho. Não em vão seria ela quem durante todo o seu reinado, com a frieza de um serial killer, mataria os 3 irmãos restantes. Entretanto, para não sofrer o mesmo destino de sua irmã, comportava-se como uma boa menina. Em 51 AC Auletes morre e designa Cleópatra como rainha do Egito, mas segundo uma antiga lei egípcia, ela tinha que se casar para poder reinar, e não com qualquer um. Deveria ser com seu irmão Ptolomeu XIII. Ele tinha 10 anos velho, ela 18. Como poderia ser diferente? Que terminou em tragédia. Ptolomeu não se contentou em ser rei apenas no nome e conspirou para assassinar Cleópatra e tomar o trono. Mas ela, avisada a tempo, fugiu para a Síria. Enquanto em Roma houve uma guerra civil, Pompeu e Júlio César lutavam pelo controle da república. Como já sabemos que César venceu e Pompeu fugiu para o Egito, onde cortaram sua cabeça aqueles que um dia o ajudaram quando percebeu que apostavam no cavalo perdedor. Quando César foi procurar seu inimigo no Egito e eles lhe mostraram a cabeça, em vez de ficar feliz, ele ficou indignado. Ficou claro que ele não era um homem vingativo. O homem que estava por trás dessa ação era ninguém menos que o marido e irmão de Cleópatra, tentando ganhar o favor do general. Embora Júlio César, exibindo sua agilidade mental e inteligência, não precisasse mais do que algumas horas no palácio ptolomaico para perceber que a casa estava dividida, Cleópatra soube que César estava no Egito e viajou secretamente da Síria, apesar da ordem de seu irmão de matá-la se a vissem por aí. E é aqui que acontece um dos encontros mais memoráveis da história. Devemos levar em consideração que Cleópatra não era uma mulher qualquer, por mais que falassem mal dela os historiadores romanos. Ela era uma mulher fascinante, interessada em ciências como a astronomia e todos os livros que existiam na biblioteca de Alexandria. Coração de um mundo que tanto amava apesar de não ter sangue egípcio. Sabia falar mais de 9 línguas, possuía grande astúcia e inteligência e era um bom observador que sabia descobrir os desejos de César antes mesmo de conhecê-los, que era o truque genuíno de Cleópatra, antecipar o cumprimento dos desejos daqueles homens que ela queria conquistar por meio da observação calculada de sua presa. Voltando ao Palácio Real, nele, um César de 52 anos, casado, mulherengo e simpatizante de quem se arrisca para realizar seus desejos, vai receber um presente mais exótico. Cleópatra, ansiosa por conhecer César, único, restante movimento para que ela recuperasse o trono do Egito. Ela teve que entrar em seu país sem ser vista para evitar a sentença de morte que caiu sobre ela. Cortesia de seu marido e irmão. Com brilho absoluto, Cleópatra pediu a um servo que a enrolasse em um tapete e a transportasse ao palácio onde estava o general romano. Desta forma ela conseguiu chegar a seus aposentos sem ser vista por ninguém. Ali Cleópatra saiu do tapete com toda a sua beleza e graça, e exibindo seu famoso personagem arrebatador, ele conseguiu seduzir César. Mas não se tratava de uma história de amor, mas sim de um instinto de sedução e sobrevivência. Por isso Cleópatra não só optou pelas armas da sua mulher para o conquistar, mas lançou mão de tudo que lhe pudesse garantir a vitória.
tinha ido por todos eles e não ela ia economizar na travessura. Se Ptolomeu a descobrisse, ela morreria. Se não fizesse César ficar do seu lado, ela morreria. E como único recurso, ela só tinha a si mesma. Era sexo ou morte. A egiptóloga Gayle Gibson acredita que a rainha pode até ter usado insinuações sexuais subliminares. Os gregos e romanos, que normalmente tinham olhos claros, usavam uma coisa chamada atropina. É extraída da beladona e faz com que as pupilas dilatadas e mulheres muito negras. Dilatação foi um sinal de desejo e faz com que a pessoa que você está olhando perceba que você a deseja. E se isso, sua juventude e sua ousadia não conquistassem César, ele também poderia simular a empolgação com outros cosméticos, como suco de fruta ou ocre para os lábios, que sempre deveriam parecer ricos e carnudos. Esses brilhos labiais na época de Cleópatra foram feitos para isso. Depois de um orgasmo, os lábios da mulher incham e ela quer estar sempre radiante e orgástica, diz Gibson. A história conta que Cleópatra atingiu seu objetivo e eles passaram a noite juntos. No dia seguinte, César arriscaria tudo para entrar em uma guerra civil no Egito e colocar Cleópatra no trono como uma rainha independente, e ele conseguiu. Embora sua obsessão pela rainha exótica eles o levaram a acreditar que o próprio deus egípcio. Ambas as coisas ofenderam Roma, que acabaria por assassiná-lo no próprio Senado, que jurou protegê-lo. Depois dele viria a memorável conquista de Cleópatra para Marco Antônio. Mas essa é outra história. Devido a um constante debate entre realidade e ficção, no documentário Os Bandidos da História, Cleópatra, um grupo de pesquisadores realizou um experimento peculiar. Confira a história do tapete. O doutor Fred Galvão presumiu que o conforto dentro do tapete não era nada romântico. Então ele pediu a ajuda de uma modelo para colocá-lo à prova. Enrolou-o em um tapete e inseriu um termômetro para ver como a temperatura afetava ele fisiologicamente. A aventura do tapete de Cleópatra foi em outubro de 48 AC. Naquela época do ano as temperaturas giravam em torno de 20 graus. Acredita-se que seus servos a transportaram por 800 metros até o palácio onde estava César. O doutor Galvão recriou aquela viagem com características semelhantes, e apesar do rubor e do calor que a modelo teve que suportar, eles mostraram que poderia ter sido possível. Acreditar ou não na veracidade dessa história é uma escolha pessoal, mas mesmo a hoje se tornou uma das maiores lendas que cercam a imagem da famosa rainha.